Um, dois, três. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um esboço de sermão para pregar sobre o rei Manassés. E vou te dar dicas de como você vai pregar esse sermão aí na sua igreja. Vem aqui para o meu computador. Bom, sem mais delongas, eu tenho aqui já o meu esboço. Eu tenho um esboço pronto, onde eu acabei de finalizar e quero compartilhar esse esboço com você, tá? E se você ficar até o final do vídeo, eu vou dizer como você vai receber esse esboço de graça. Eu vou enviar para você, mas só para você que ficar até o final, assistir tudinho, aí você vai saber como, tá? Vamos lá. A história do rei Manassés está baseada no livro de 2 Reis 21, de 1 a 2. O rei Manassés, para quem não sabe, foi o filho do rei Ezequias. Foi um dos piores reis que já existiram na Bíblia. O cara era desgraçado mesmo. Se o rei Acabe era ruim, óbvio, o rei Acabe foi dominado por Jezabel. O rei Manassés era pior que o rei Acabe. Eu acho que ele brigava pau a pau com Jezabel lá, se ele não fosse pior que Jezabel, viu? O cara era terrível. Tema do sermão: a transformação de Manassés de rei rebelde a rei arrependido. Lembrando que, título. Lembrando que esse título, ele é sugestivo, tá? Eu coloquei aqui, se você quiser mudar, você pode fazer a sua alteração, fique à vontade. O texto base, como eu falei, 2 Reis 21, de 1 a 2, que diz assim: você pode já iniciar o sermão dizendo: olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, caso seja assim que você inicie, ou boa noite, boa tarde, se for adventista, feliz sábado, boa noite, enfim. Hoje eu quero pregar sobre um dos piores reis que já existiram na Bíblia, o rei Manassés. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 21, nós vamos ler o verso 1 e 2. Ponto. Geralmente é assim que eu faço. Todos abriram? Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Seu pai, Ezequias, fez o que era reto diante do Senhor, mas Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ponto. Leio isso aqui, aí você já vem para a introdução, ó. Olha o que eu coloquei na introdução aqui, ó. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos olhar para a vida de um rei que, à primeira vista, parecia irrecuperável. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: vai para o inferno, tá perdido. Mas cuja história se tornou um poderoso testemunho da misericórdia de Deus. O rei Manassés. Manassés governou Judá durante 55 anos e, durante a maior parte desse tempo, viveu em profunda rebelião contra Deus. Seu reinado foi marcado por idolatria, práticas abomináveis e desprezo pelas advertências divinas. Contudo, no final da sua vida, ele experimentou uma transformação radical. Vamos aprender um pouco sobre sua história, o que significa a verdadeira mudança de coração, o arrependimento genuíno e como isso se aplica à nossa vida cotidiana. Pronto, você já fez o resumo geral aqui da pregação. Os irmãos já vão ficar querendo saber mais sobre esse rei. Como é que um rei rebelde se arrependeu, foi perdoado, não foi? Como é que é esse negócio? E você já vai para... Aí você pode falar assim: eu separei 3 pontos altos da vida do rei Manassés. Eu queria colocar esses pontos aqui, fazer algumas aplicações para a nossa vida e a gente finaliza. Primeiro ponto: o início da rebelião. Manassés e o caminho da destruição. 2 Reis 21, de 1 a 2.
E aí eu coloquei aqui, ó. Manassés começa a reinar quando tinha apenas 12 anos. Embora tenha sido filho do rei Ezequias, né, o grande rei Ezequias, um dos reis mais fiéis de Judá, Manassés escolheu seguir um caminho completamente diferente. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, imitando as práticas das nações pagãs ao redor de Israel. E que práticas são essas? Ele introduziu a idolatria. Você pode inclusive ler a partir do verso 3, se não me falha a memória, a Bíblia dá uma relação das idolatrias. Você pode ler a relação. Eu gosto de ler e explicar cada uma delas, né? Ele introduziu a idolatria, profanou o templo, praticou feitiçaria e até sacrificou seus próprios filhos. Sacrificou a Moloque, se não me falha a memória, que é uma estátua com uma mão incandescente, uma mão aqui, uma mão de bronze, de metal. A estátua era oca, colocavam brasas, né? Colocavam fogo lá embaixo, o fogo subia, os olhos eram vazados, os olhos saíam chamas dos olhos, e as mãos, o fogo ia até as mãos, e as mãos ficavam tão quentes que quando colocavam os bebês nas mãos, os bebês fritavam. Esse rei fritou seus filhos em sacrifício a esse rei, a esse Deus imaginário. Aí vem a aplicação para a vida do que você acabou de falar. Aplicação para a vida diária. Quantas vezes em nossas vidas nos afastamos dos caminhos de Deus, mesmo quando crescemos em um ambiente de fé? O rei Manassés, ele cresceu convivendo com o grande rei Ezequias, um rei temente a Deus. Teve lá as suas lambanças na segunda parte da vida, mas era um rei temente a Deus. E quantos filhos de pastores hoje são criados, quantos filhos de presbítero, quantos filhos de ancião, de moderadores, de líderes da igreja são criados dentro do evangelho, no entanto se rebelam contra Deus. Não seguem os passos dos pais. Manassés era filho de um rei que andava nos caminhos do Senhor, mas ele se afastou da verdade. Isso nos lembra que, independentemente de nossas raízes ou da fé de nossa família, precisamos fazer escolhas pessoais e conscientes. Não basta ser apenas um filho de crente, mas devemos buscar o Senhor de todo o coração. Muitas vezes, o mundo nos oferece caminhos fáceis e atraentes, mas estes são caminhos de destruição. Aí você pode citar o verso bíblico que diz que há caminhos que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Aí você faz mais alguma aplicação. Se quiser, dê algum exemplo de filho de alguém que você conhecia, que os pais eram cristãos sinceros, mas o filho era um endemoniado, um capetado. Ponto 2. A longa caminhada na rejeição de Deus, segundo Crônicas 33, 10 e 11. Deus, aí você pode ler isso aqui, tá? Deus, em sua misericórdia, enviou repetidas advertências a Manassés. Aqui você pode falar, no ponto 1, você vai falar de tudo que foi ruim que Manassés fez. Você vai ler aqueles que eu te falei a partir do verso 3. Aí você vai ler aqui, ó. Aí depois que você fizer essa aplicação, no segundo ponto, você vai ler Crônicas. Deus, em sua misericórdia, enviou repetidas advertências a Manassés, mas ele não deu ouvidos. Deus, ele sempre adverte os filhos que estão em pecado. Seja um irmão indo advertir, seja em sonho, seja o Espírito Santo falando, Deus sempre adverte. Mas ele não deu ouvidos à história, não deu ouvidos. A história nos diz que, em um determinado momento, Deus entregou Manassés nas mãos dos inimigos, os assírios, que o capturaram e os levaram como prisioneiros, amarrados com cadeias e ganchos, amarrados com correntes e ganchos puxando sua boca, seu nariz, como um animal com a bunda de fora, sem roupa, arrastado no deserto. Imagina os pés queimados, borbulhando, as costas queimadas, a cara vermelha, com um gancho, parecendo um anzol grudado na boca, aqui ó, puxando, levando para lá. Comentário histórico aqui, ó. Os assírios eram um dos impérios mais cruéis da história antiga. Quando eles capturavam um rei ou uma cidade, costumavam humilhar e torturar suas vítimas de maneiras terríveis.
Manassés foi levado de Jerusalém à Babilônia cercado de vergonha e dor. Ele experimentou o que era ser impotente e esmagado por suas próprias escolhas erradas. Sabe o que é interessante? Quando o rei Ezequias foi cercado pelo exército do rei Senaqueribe e que o rei Senaqueribe mandou uma carta dizendo que ia destruir a cidade, que ia acabar com tudo e matar o rei Ezequias pegou aquela carta e foi ao templo chorar, orar, se humilhar diante do Senhor. E aí Deus falou assim, se preocupa não, eles podem atirar flechas, mas nenhuma vai pegar sequer nos portões da cidade. Não se preocupe. O inimigo não vai vencer. E eu vou pegar esse inimigo, eu vou amarrar, eu vou prender, eu vou botar ganchos na boca dele. Ele vê quem é que manda aqui. Deus falou com Ezequias. Olha que ironia, anos depois, os mesmos ganchos que Deus prometeu para o rei Senaqueribe foram colocados no filho dele, por desobediência a Deus. Terrível, hein? Terrível. E agora aquele rei, sendo levado ali, humilhado, torturado. Olha a aplicação para a vida aqui, ó. Às vezes, somos levados a passar por períodos difíceis em nossa vida, como consequência de nossas próprias escolhas. O pecado tem suas consequências e elas podem ser duras, podem ser terríveis. No entanto, isso não significa que a misericórdia de Deus tenha se afastado de nós. Muitas vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são aqueles em que Deus nos permite ver nossa própria fragilidade e a necessidade desesperada da sua graça, sua misericórdia, sua infinita graça. Aí agora, irmãos, nós vamos para o ponto 3 da história do rei Manassés, o ponto mais alto, glorioso da história dele. Você sabia que foi o rei Manassés quem mandou serrar o profeta Isaías ao meio? Pois é, o rei Manassés derramou o sangue do profeta Isaías. Você imagina no céu, o profeta Isaías, de repente, virando a esquina e dando de cara com o rei Manassés? Se fosse eu diria assim, Senhor, para aí, pô, tem alguma coisa errada ali, aquele cara não era para estar aqui não, me matou. Imagina o rei Manassés, envergonhado, de abraçar o profeta Isaías, envergonhado no sentido, né, humano de falar, porque no céu o rei Manassés abraçar o profeta Isaías, quem sabe pedir perdão. E o profeta Isaías, ele mesmo sabe, o profeta Isaías foi quem mais falou que o nosso pecado castigou Jesus, o nosso pecado matou Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Eu imagino o profeta Isaías dando um abraço no rei Manassés e dizendo, ei, fomos de igual modo perdoados. De igual modo fomos perdoados. No momento em que Manassés estava na Babilônia, a Babilônia aqui não era a Babilônia de Nabucodonosor não, tá? É a Babilônia, capital da Síria. Em profunda aflição, ele se voltou para Deus com o coração quebrantado. A Bíblia diz, lá nos versos que eu falei para você ler a partir do verso 3, lá do capítulo 30, do capítulo 10, do capítulo 21, perdão. A Bíblia diz que o rei Manassés, eu não lembro o verso, não sei se é o 6 ou é o 7. O rei Manassés, tudo de ruim que ele fazia era para provocar a ira de Deus. Ele não pecava por pecar, ele não pecava porque não sabia que estava. Não, ele pecava porque ele queria provocar Deus. Como se dissesse, está vendo aí, Senhor, eu vou fazer, ó. Aqui, ó. É para o Senhor sofrer aqui, ó. Para provocar o Senhor. Só que aí, meu amigo, a arrogância, diante de alguns momentos da arrogância, o que é que acontece aqui, ó? Em profunda aflição, ele se voltou para Deus com o coração quebrantado. O texto diz que ele se humilhou diante do Senhor, orou e buscou o perdão de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu sua oração, restaurou Manassés, perdão, e restaurou Manassés a sua posição como rei. Olha que impressionante.
além de perdoar o rei Manassés pelos pecados cometidos, Deus ainda o devolveu o reino. A gente conhece histórias de que Deus até perdoou, mas não devolveu aquilo que a pessoa tinha perdido. Nesse caso, por alguma razão que nós não conhecemos, Deus perdoou e o restituiu como rei, e devolveu o reino, e falou, pode voltar, você vai ser rei de novo. Que coisa tremenda. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu sua oração, restaurou Manassés a sua posição como rei. O arrependimento de Manassés foi genuíno e sua vida nunca mais foi a mesma. Aqui houve uma transformação genuína. Não era remorso, não era medo, não era sofrimento por ter perdido o reino, não, era arrependimento. Ele reconhecia que era miserável, pecador, que merecia morrer, porque só foi pela mão de Deus mesmo. Era para ele ter sido apedrejado pelas leis israelitas ou morto, porque os inimigos, os assírios, eles torturavam e matavam. E o rei Manassés eles não mataram, porque Deus colocou a mão e falou, não, eu quero você de volta a Judá, eu quero você de volta no trono. Aqui vem o comentário espiritual. O arrependimento genuíno de Manassés nos ensina que, não importa quão longe tenhamos ido, Deus sempre está disposto a nos restaurar se nos humilharmos e buscarmos sua face. A história de Manassés é um exemplo claro de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a graça de Deus pode transformar a nossa vida de maneira profunda e eterna. Ai, que Deus maravilhoso. Aplicação para a nossa vida diária. Nunca é tarde demais para voltar para Deus. Talvez você tenha falhado, talvez tenha se afastado do Senhor por um longo tempo, mas a mensagem da história de Manassés é clara. Deus está esperando por você com braços abertos. O arrependimento não é só lamentar os erros, mas mudar a direção da nossa vida, voltar a confiar no Senhor e permitir que Ele nos restaure, assim como Ele fez com Manassés, Ele pode fazer em nossas vidas uma restauração completa. Assim como Deus restaurou o rei Manassés, Deus pode restaurar você. Deus quer restaurar você hoje. Deus quer mudar a tua vida hoje. Deus quer arrebentar com as estruturas da tua vida e construir, de fato, um santuário onde o Espírito Santo possa habitar aí em você. E aqui vem a conclusão. A transformação de Manassés e a esperança de todos nós. A vida de Manassés é uma história de obediência, sofrimento e, finalmente, redenção. Ele começou como um rei rebelde, mas terminou como um rei transformado pela graça de Deus. Sua história nos ensina que, por mais longe que possamos ter ido, a misericórdia de Deus é maior. Se ele foi capaz de restaurar um rei tão perdido como Manassés, ele certamente pode restaurar qualquer um de nós. Hoje, Deus nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Existe algo que precisamos confessar, algo que precisamos abandonar, um arrependimento genuíno a fazer? Não deixe o tempo passar como fez Manassés, até que as consequências se tornem mais graves. Volte-se para Deus hoje e experimente a transformação que somente Ele pode oferecer. Se você se arrepender sinceramente, Deus também fará com você o que fez com Manassés. Ele trará cura, restauração e uma vida nova para você. Louvado seja Deus por isso. E aí você pode finalizar, irmãos. Quer você experimentar essa transformação que Deus está disposto a fazer na tua vida hoje? Quer você experimentar o milagre que aconteceu na vida do rei Manassés e que Deus quer operar na tua vida hoje, agora? Quer experimentar? Aí você pode fazer o apelo. Aceite a Jesus hoje. Fique de pé ou vem aqui à frente, eu quero orar por você. E aí você finaliza, a pessoa vai vir, você vai orar. Se tiver uma música depois, vai cantar música, senão você pede aos irmãos que levante e ore. E aí você faz a oração final pelos irmãos, a oração da bênção. Esse é o... E aqui vem, que a história de Manassés nos inspire a buscar o Senhor com um coração humilde e arrependido, sabendo que em Cristo podemos encontrar perdão e a verdadeira transformação. Isso aqui você pode falar depois da oração. Que Deus nos abençoe.
Antes de fazer as considerações finais, eu vou dizer o seguinte, ó. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar 2 links. O primeiro link é do meu e-book, Os 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Para você conseguir desempenhar uma pregação eficaz, bem elaborada, você precisa conhecer quais são os 5 pilares que compõem uma pregação poderosa. Quais são eles? Esse e-book eu te mostro quais são eles e como você pode usar para estruturar o teu sermão e torná-lo um sermão extremamente bem elaborado e bem pregado, né? A tua parte humana, o resto Deus é que vai fazer a obra. Mas se você quiser, tem interesse, custa R$19,90 esse e-book, tá? É extremamente completo e muita informação relevante. Se esse e-book aqui, se esse esboço tem tanta informação relevante, imagina o e-book, tá? Eu vou te dar o esboço de graça, mas eu vou deixar o link do e-book caso você tenha interesse. R$19,90, o link vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. E o segundo link é um link de um grupo que eu tenho, onde eu estou sempre postando alguns sermões para os irmãos, dando algumas dicas, ajudando o pessoal lá que precisa de sermão, precisa pregar, tá? Entre no grupo e me peça o esboço lá no grupo, que aí eu mando para você, tá bom? É só entrar no grupo, professor Will, me manda o esboço do Rei Manassés, que eu vou te mandar o esboço, tá bom? Primeiro link, o link do meu e-book, 5 Pilares de um Sermão Poderoso, custa R$19,90. Se você, no seu coração aí, quiser nos ajudar esse ministério, aqui, ajudar esse canal, você vai adquirir por R$19,90, um preço extremamente irrisório. Pode até parcelar lá se você quiser, tá? Parcela no cartão lá. E o segundo link vai ser do grupo do WhatsApp, onde eu estou sempre ajudando. E aí eu te passo esse esboço lá no grupo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. Ó, não esquece, antes de sair, curta esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E comente alguma coisa. Se esse esboço foi útil para você, se Deus tocou o teu coração, comente alguma coisa, nem que seja o seu nome e a cidade de onde você está falando. Ou comente alguma coisa que você viu aqui nesse aspecto da história do rei Manassés, que combina com você, enfim. Comente alguma coisa, porque se você curtir, comentar, vai ajudar muito esse canal, vai ajudar o vídeo a ir mais longe. E se você compartilhar esse vídeo lá no grupo da tua igreja, no grupo de pregação, no grupo do Ministério Jovem, enfim, qualquer grupo que você faz parte da igreja, lá no WhatsApp, copiar o link e compartilhar lá, vai ajudar mais ainda, tá bom? Deus te abençoe. O link do e-book e do grupo estarão aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário.